Bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa aula de ciências, falando hoje sobre a agricultura e o meio ambiente. O que é que tem a ver a agricultura com o meio ambiente, né? Que correlação elas têm entre si? A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Brasil, principalmente hoje, né? Onde se utilizam bastante terrenos, espaços de terrenos que eles desmatam para a produção, né, das atividades econômicas baseadas na agricultura, né? Até mesmo para fornecer alimento para todo o Brasil, né, que é uma coisa meio complicada, né? Nós temos uma superpopulação, né, aqui no Brasil, né? O Brasil é um país muito extenso, então para fornecer alimento para toda essa população e também exportar também esse tipo de alimento, né, tem que ser uma produção muito grande, né? Produção de alimento bastante grande, porque não só para dentro do Brasil, mas muitos deles também exportam para fora. Por meio dela, da agricultura, obtemos alimentos, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como roupas e combustíveis também. E alimentos para a criação de animais, por exemplo, né, que é a pecuária. Né? Hoje os animais se alimentam muito da parte de ração, que é produzida e fornecida pela agricultura. Além disso, a agricultura é a fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Quando a gente fala aqui fonte de renda, antes já foi mais, né? Porque hoje está tudo mecanizado, mas quando o trabalho era mais braçal, era uma coisa mais lenta, a produção era menor, claro, era mais lento e mais pessoas trabalhando. Hoje em dia é o inverso, né? Uma produção bastante extensiva, bem grande, enorme, menos pessoas trabalhando, né? E com eficiência mais rápida devido às máquinas, né, que fazem todo o trabalho de centenas de pessoas, certo? Mas vamos lá, né? Então, quando a gente fala disso aqui também, a gente está falando da agricultura de subsistência, tá? É aquela agricultura, pessoal, que o pessoal do interior geralmente planta, né, manualmente em pequenas propriedades que servem para o seu sustento e às vezes eles vendem, né, algumas sacas de feijão ou de arroz ou de milho, né, mandioca, eles vendem para comprar outros utensílios para a sua família, certo? Essa é a agricultura de subsistência. Mas vamos lá, continuando a nossa aula de hoje. Apesar de ser uma atividade muito importante no Brasil e no mundo, porque sem ela a gente não teria alimentos, não é verdade? Ela também é uma das maiores responsáveis pela destruição da vegetação nativa. Lembra que eu falei que muitos agricultores desmatavam, né, hoje em dia, grandes propriedades, grandes extensões de terreno para fazer a agricultura, para fazer o plantio, né? Desmatando, ou seja, destruindo assim a mata nativa. O que é a mata nativa? Mata nativa é aquela mata própria daquela região, que nasce naturalmente naquele lugar, certo? E muitas partes dela estão sendo destruídas para a atividade econômica, no caso, né, da agricultura, não é verdade? Mas vamos lá. Essa vegetação é removida por meio de desmatamento e das queimadas, essas queimadas que a gente está ouvindo falar muito na região sudeste. Aliás, nem na sudeste, né? Tá chegando na sudeste, mas principalmente na região centro-oeste, pegando um pouquinho da norte, né? Aqui no nordeste também tem essas queimadas? Tem, mas não chega aos pés de lá, que é muita plantação, muito verde, e eles estão passando por um clima muito seco, com falta de chuva, então qualquer faíscazinha de fogo se torna um grande incêndio, às vezes de maneira descontrolada, né? Prejudicando toda a natureza, animais e plantas daquela região. Essas queimadas e esses desmatamentos, eles podem causar danos tanto ao ambiente quanto aos seres vivos. Não é só ao ambiente não, tem os seres vivos também que são prejudicados com isso, tá? Olha aqui algumas dicas, alguns pontos citados aqui no texto para vocês, tá? Ó, destruição do habitat, dos abrigos e das fontes de alimentos de diversos animais. Olha bem, viu? Destruição do habitat, porque o habitat é o lugar onde vive, né? É o local onde vive certos tipos de animais, né? Dos abrigos, das fontes de alimento deles e também diversos animais, etc. Alteração do clima, como redução da ocorrência de chuvas e o aumento da temperatura. Tudo isso causado pelo desmatamento e pelas queimadas, viu? Alteração no clima. Aumento do risco de extinção das espécies de seres vivos. Isso por quê? Porque
Muitos seres vivos que viviam naquele habitat, naquele local, às vezes não tiveram tempo nem como se salvar e infelizmente foram asfixiados pela fumaça, foram queimados, né? E aí vai começando a destruição também da fauna, não só da flora daquela região, certo? A exposição do solo à luz solar, aos ventos e à água das chuvas, aumentando as chances de ocorrência de erosão, né? Não só erosão, o empobrecimento do solo também, tá, gente? Causa empobrecimento do solo, causa erosão, causa um bocado de coisa, né? Diversas coisas atingem de maneira geral a natureza e o homem quando a gente não preserva a natureza e sim somente a destrói, né? Além dos danos citados acima, as queimadas eliminam parte dos seres vivos microscópicos e dos nutrientes do solo, prejudicando sua fertilidade. Aquilo que eu falei para vocês, hein? Lembra que eu falei anteriormente sobre o solo? O que poderia ocasionar com ele? Pois é. E liberam também grande quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre. Esses gases poluentes que vão prejudicar a gente de maneira geral. Quem tem problemas respiratórios, entendeu? Poluição do ar, aumento no buraco da camada de ozônio, né, devido à fumaça causada pelas queimadas, tudo isso é ocasionado, né, infelizmente, às vezes de maneira proposital, por essas pessoas para produzirem a matéria-prima, né, para a nossa alimentação. Era necessário isso? Não. Poderia-se muito bem trabalhar, né, com reflorestamento, poderia-se muito bem trabalhar pegando campos mais abertos para que não pudessem desmatar a floresta nativa daquela região, né, tudo isso. Mas infelizmente, né, o homem não pensa, né, para ele o que for mais fácil, que gastar menos, não interessa se vai prejudicar animais, não interessa se vai prejudicar seres vivos. A agricultura sustentável. O que seria isso, agricultura sustentável, né? É o que a gente vai trabalhar agora e conhecer. Mas o nome já está dizendo, sustentável, né? Ela se autossustenta sem prejudicar muitos danos ao ambiente. Vamos lá. Como você estudou, a agricultura pode causar danos ao ambiente e aos seres vivos. Além disso, o cultivo de plantas pelo ser humano envolve o uso de diferentes recursos naturais, como o solo e a água, coisa da natureza que o homem utiliza para fazer essa produção da agricultura. Assim, é essencial que ele seja realizado de maneira adequada a não prejudicar o ambiente. Como isso é possível? Por meio da agricultura sustentável, por exemplo. A agricultura sustentável é aquela agricultura realizada com o uso de técnicas que protegem a recuperação e os recursos naturais, sem deixar de produzir alimento de maneira eficiente. Ou seja, o homem produz, sim, né? Mas também cuida do ambiente, cuida do solo, não destrói toda a vegetação nativa, entendeu? Ele tem todo esse cuidado, e isso é bom, isso é excelente, porque ele está, né, fornecendo alimento para a população, né, e ao mesmo tempo está cuidando do meio ambiente em vez de estar destruindo ele, né? Vamos ver a seguir duas dessas técnicas, o plantio direto e a rotação de cultura. O que seria isso, plantio direto? E o que seria rotação de cultura? Vamos conhecer agora, tá? E ver a diferença entre cada um deles. Vamos começar com o plantio direto. O plantio direto é uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre restos de plantas anteriores. Ou seja, as plantas anteriores que existiam naquele lugar, pessoal, certo? Elas servem de adubo. Ou seja, os nutrientes contidos nela, né, nas folhagens e restos de frutas e tudo, retorna para o solo novamente, deixando o solo rico e fértil. Tá? Sem precisar estar usando agrotóxicos, sem precisar estar usando diversas coisas que prejudicam a natureza, certo? Vamos lá continuar, né? Então, além disso, perdão, os restos vegetais mantêm o solo protegido e fornecem nutrientes à nova plantação. Aquilo que eu falei para vocês, né? Como eu disse para vocês, não seria necessário queimadas para plantar, nem nada. Apenas ele fazer um corte da plantação geral que tinha, né? Deixar aquela planta lá mesmo por si própria, esperar, né? Claro, um tempo, né? Para que aquilo dali seja absorvido e plantar
em cima daqueles restos triturados de vegetação, plantar em cima dele, que aí vai ter um plantio direto, né? E ele não vai estar gastando dinheiro também em estar mexendo no solo para no seu solo ficar com nutrientes, né? Colocando nutrientes artificiais, etc. Ele não vai gastar dinheiro com isso e ter uma recuperação melhor, né? E uma planta, né? Uma plantação bem mais rica. Porque às vezes, como isso demora um pouco mais de tempo, né, o produtor às vezes ele não tem essa paciência e quer fazer da maneira errada, onde prejudica o solo e o ser humano, né? Então esse é o plantio direto, como a gente está ouvindo falar, certo? Aquele que ele reutiliza a vegetação anterior, né, para fornecer nutrientes para o solo. E a rotação de cultura, o que seria isso? Rotação de cultura. Rotação, pessoal, a gente já sabe, é uma coisa que fica intercalando com outra, né? Existe uma rotatividade de coisas diferentes, não é isso? Né? Tipo como se fosse um círculo e em cada canto que você passasse seria algo diferenciado, algo diferente. Então vamos lá para a rotação de cultura. É uma técnica na qual se alteram as espécies de plantas cultivadas em uma área a cada plantio. Essa técnica ela é bastante parecida, né, com a outra, né, de rotação de cultura, que ela também é uma técnica, né, que reduz o desgaste do solo, assim como a outra também faz isso, e a aplicação também de fertilizantes, por exemplo, né, porque a própria planta ela vai fertilizar o solo, como eu já havia dito para vocês. Aqui do lado a gente está vendo aqui, ó, plantio de soja e plantio de milho, né? Ele plantou milho, certo? Está colhendo milho e ao mesmo tempo que ele está colhendo milho, ele já está preparando a terra para plantar a soja. Ou seja, em cada período ele planta coisas diferentes, né? Porque a absorção dos nutrientes do solo também pela planta, elas também se diferenciam, né? Dependendo da necessidade da planta. Então por isso que há essa rotação de cultura bastante utilizada, né? Hoje em dia muitas pessoas estão utilizando isso aí. Até mesmo pelo tempo de plantio, né? de produtos, né, para não ter que esperar o ano que vem, né, novamente para estar plantando, certo? Ele se utiliza dessa rotação de cultura. Vamos lá, conhecer mais um pouco sobre ela. Cada espécie cultivada absorve do solo determinados nutrientes em maior quantidade. É aquilo que eu falei, cada espécie absorve determinados nutrientes diferenciados, esgotando-os ao longo do tempo. Ao alternar as espécies cultivadas, cada plantio, alterna-se também os tipos de nutrientes absorvidos pelo solo, né, em sua maior quantidade. Isso contribui para manter o equilíbrio das reservas de nutrientes do solo ao longo do tempo. Ou seja, se eu plantar só milho, hoje, esse ano eu planto milho, ano que vem eu vou plantar milho, outro ano eu vou estar plantando milho. Ou seja, o meu solo ele vai ficar desgastado daquele tipo de nutriente que o milho absorve. Mas se eu fizer uma intercalação, milho, que aí dessa maneira o solo vai empobrecendo, né? Como a gente tinha falado para vocês, porque isso daqueles tipos de nutrientes. Quando a gente faz aqui uma rotação de cultura, ou seja, faz um plantio de soja, e depois naquele terreno, no lugar da soja, faz um plantio de milho, depois faz um plantio de trigo ou de outro produto. Isso vai havendo uma rotatividade, fazendo com que o agricultor, milho, a gente pegasse, colocasse trigo, soja, e arroz ou outros nutrientes, eles iriam absorver do solo nutrientes diferentes, entendeu? E com isso não haveria um desgaste e um empobrecimento do solo, tá? E facilitaria muito, né, a parte do replantio e sem estar utilizando também fertilizantes. Seria ótimo para a natureza. Claro que isso aí levaria só um prazo um pouco mais longo, né, para deixar o solo absorver, né, no caso, aquele tempo, né, de respiração entre uma plantação e outra, né? Mas para o agricultor também é bom, porque existe o período das plantações, ele pode estar intercalando com os períodos de plantações, né? Atividades industriais e o meio ambiente, né? E o ambiente, o que é que tem a ver as atividades industriais com o ambiente? Muita coisa, porque essas atividades industriais elas prejudicam de maneira geral o ambiente. Em novembro de 2015, o Brasil sofreu uma das maiores tragédias ambientais. Ela aconteceu próximo à cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais. Nessa ocasião, milhões de toneladas de lama se espalharam pelo ambiente devido ao rompimento, né, da barragem, de uma barragem que eles fizeram de lama, para, no caso, suportar, né, todos os dejetos da mineração na qual existia naquele local.
Bom, essa barragem ela acabou se rompendo, né, e essa lama se espalhou por toda a região lá do local, né, atingindo rios, destruindo rios, poluindo rios, destruindo flora e fauna, né, muitos animais morreram, pessoas também morreram, casas foram destruídas, plantações também foram destruídas, cobertas pela lama. Além disso, esse acidente provocou a morte de várias pessoas, pessoal. Várias pessoas que foram pegas de surpresa lá no local, né? No momento do rompimento da barragem, não tiveram como se salvar, não tiveram como sobreviver ou correr, e infelizmente muita gente também morreu. Fora o prejuízo ambiental e da fauna e da flora, tiveram também percas humanas, né? Devido muitas vezes à negligência do ser humano. Olha só o que ele relata aqui, né? O bonequinho, né? Não mais rio, vocês estão vendo aí a imagem, apenas choro. E é o que acontece, né? Mariana chora, quando a gente fala Mariana, o mundo todo se comoveu com essa tragédia. E tivemos duas tragédias igual a essa, viu? A de Sobradinho também. Pois é, gente, perdão, não foi Sobradinho, é Brumadinho, né? Tivemos as tragédias, né, do rompimento dessas barreiras, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, né? Infelizmente, devido à negligência humana. As atividades industriais são importantíssimas para os seres humanos, sim, demais, né? Pois muitos dos produtos que utilizamos e consumimos em nosso dia a dia, ou seja, no nosso cotidiano, são fabricados nas indústrias. Por isso elas são importantes, mas haveria métodos que a gente poderia trabalhar sem estar prejudicando tanto a natureza, né? Muitas indústrias extraem do ambiente os materiais que necessitam para fabricar seus produtos, por meio de uma atividade chamada mineração, né? Foi isso que aconteceu, né? A atividade de mineração, né? Nessas duas, infelizmente, tragédias que houve aqui no Brasil. Mas vamos lá. O manganês, né? Que é um tipo de metal, o manganês que é retirado, né, do solo, por exemplo, é um minério extraído do ambiente e que pode ser utilizado na produção do aço, metal, que compõe veículos, talheres e etc, né? Tudo que você imaginar do ferro, a gente pode estar tentando, aliás, pode estar tirando do manganês, que são um tipo de minério retirado do solo, né? Principalmente aqui no Brasil. Apesar de sua importância, as atividades industriais podem prejudicar bastante o ambiente, às vezes de maneira catastrófica. Os resíduos gerados pelas indústrias, por exemplo, podem contaminar o solo, podem contaminar a água e o ar, principalmente o ar e a água também. E, consequentemente, os seres vivos, né? Porque quando a gente prejudica toda essa parte ambiental, diretamente a gente está prejudicando os seres vivos. No caso do acidente próximo à cidade de Mariana, a lama, né, que é um resíduo da mineração, por quê? Porque a mineração ela precisa ser lavada, colocado agentes tóxicos nela, né, perigosos, né, no caso, para fazer a separação do metal e da areia. Então aquela lama que sobra, elas são armazenadas, né? Então esse armazenamento estava acontecendo de maneira adequada, porque tem que ter uma vigilância, né, constante, e pessoas negaram, como é que eu posso dizer para vocês, negaram o perigo que estava prestes de ocorrer, né, assinando papéis que estava tudo bem, só que não estava, e aconteceu esse rompimento dessa barreira e toda aquela destruição, né, ocorrida naquele local, né, toda a contaminação do solo, né, da água, né, de toda aquela região. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos, como a gente está vendo aqui, ó, certo? Essa fábrica aqui. Olha só a fumaça que ela está produzindo, isso diariamente, toda hora. Geralmente essas fábricas aqui, elas funcionam 24 horas. Está produzindo esse monte de fumaça, prejudicando a respiração e poluindo todo o ar atmosférico aí também, e até ajudando a romper mais ainda o buraco na camada de ozônio, né? Voltando para a explicação, vamos lá. Esses gases, né, de efeito estufa e material particulado, como fuligem, né, prejudicam bastante ao meio ambiente e ao nosso sistema respiratório. Em geral, esses poluentes são gerados pela queima de combustíveis fósseis, como óleo diesel, gasolina e o gás natural. Algumas ações de nosso cotidiano, como a reciclagem e o reaproveitamento de produtos industrializados, que isso pode acontecer e está acontecendo muito hoje em dia, né? A gente está reutilizando produtos para outros fins, ou seja, para outros aproveitamentos, né?
Essa redução do consumo de produtos industrializados contribui bastante para diminuir os impactos ao meio ambiente provocados pelas atividades industriais. Essas ações reduzem a extração dos recursos naturais e a quantidade de resíduos lançados no ambiente, ou seja, tanto reduz, né, essa extração desses produtos, tá entendendo? Para não prejudicar tanto o ambiente nessa extração, como também a poluição, né? Quando eu reduzo a extração e reduzo a parte do consumo, né, para outra coisa, eu não estou acumulando lixo, certo? E também estou reduzindo essa extração. Isso é excelente para o meio ambiente, porque são duas ações que eu estou fazendo em uma só, quando eu reutilizo o material reciclado, quando eu vendo o material reciclado ou reutilizo ele em casa. Uma das ações que devemos adotar em nosso dia a dia é o consumo consciente, né, do que é necessário e do que não seja necessário para nós. Para isso, antes de adquirirmos um produto, é necessário refletir se realmente precisamos dele, evitando comprar por impulso. Após o seu uso, alguns objetos podem ser reutilizados, ou seja, utilizados para uma função diferente, como eu tinha falado anteriormente para vocês, né? Aquela para a qual eles foram produzidos. Já a gente vai falar sobre isso. Vamos ver aqui o comentário, né, dos dois amiguinhos aqui. Vamos ao shopping center, um convida o outro. Preciso comprar uma bola de plástico agora, quero uma amarela. Né? Lembra do consumo consciente? Ele está falando sobre isso aí, sobre o consumo consciente. O outro fala, mais uma? Você já tem uma bola de plástico, não é necessário comprar outra. Pense nisso, certo? Isso que é o consumo consciente. Coisas que você já tem, acumulam-se outras, somente para quê? Para deixar aquelas jogadas e depois ir para o lixo, aumentando mais ainda, né, a quantidade de lixos, tóxicos, de lixos eletrônicos também, ou plásticos e etc. no meio ambiente. Quando a gente fala sobre reaproveitamento, é isso aqui, ó. Esta garrafa de plástico foi produzida para armazenar água, essa que está em amarelo. Já aqui na parte azul, olha bem o que foi que aconteceu com ela, transformou. Ou seja, ela foi transformada. Após o consumo da água, a garrafa foi utilizada como vaso de planta, como nós podemos observar aqui, certo? Ou seja, eu fiz uma reutilização para não voltar para os lixões a garrafa PET, que demora anos e anos para se decompor no meio ambiente, né? Há também os objetos que podem ser reciclados. Só lembrando, a garrafa PET também ela pode ser reciclada, tá, gente? Não é só esse material que a gente vai falar de papel ou alumínio e outros não. A garrafa PET também pode ser, tá? Mas também pode ser reutilizada, né? Há também objetos que podem ser reciclados. Nesse caso, eles se transformam, né? Ou transformamos a sua matéria-prima e reutilizamos em produtos novos ou em novos objetos. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, né? Estamos vendo aqui papéis usados ou papelão, que foi para reciclagens e transformou-se em quê? Em sacolas recicladas, olha só que interessante, né? Não só sacolas, mas às vezes caixas, às vezes papel para embrulho, né? Todo esse material reciclado serve para tudo isso. Basta a gente estar usando com sabedoria, tá, pessoal? E é isso aí, a dica fica aí, ó. Reutilizem materiais, transformem materiais em coisas reutilizáveis no nosso dia a dia. Pra gente com isso estar contribuindo, né, para a preservação do meio ambiente e evitando poluir mais ainda o ambiente em que nós vivemos, tá? Fica a dica e até a próxima aula.